A paz do Senhor Jesus, irmãos. Mais uma aula hoje, né? Mais uma vez, escola dominical. Antes de começarmos o conteúdo de hoje, eu quero convidar você para nós fazermos um momento de oração e assim nós começarmos a nossa aula em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos comigo, irmão. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por esta dádiva, oportunidade que o Senhor tem nos concedido de mais uma vez estarmos aqui juntos através deste vídeo para meditarmos na Tua palavra que é a verdade. Eu rogo ao Senhor que o Senhor continue abençoando, ó Pai, a Tua igreja, o Teu povo, abençoando a escola bíblica dominical, cada classe, cada aluno, ó Pai, cada professor, sejamos todos abençoados diante dos Teus olhos, meu Deus, e perante a Tua presença. Papai, se conosco, continue ministrando, ó Pai, trabalhando e operando, ó Pai, em cada lar, em cada família, para a glória e honra do Teu nome. Meu Deus, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, te louvamos e te agradecemos. Amém. Bom, amados, hoje será a lição de número 12, né? Penúltima lição nossa aí desse trimestre. Nós não esperávamos gravar tantos vídeos, né? Achávamos que seria menos vídeo, né, gravado na escola bíblica dominical desse trimestre, mas praticamente estamos aí terminando o trimestre, né? E todas as 13 lições serão aí via vídeo mesmo, via internet, tá bom? Estamos na expectativa aqui que o próximo trimestre, né, já possamos estar aí junto com os irmãos na igreja, tá bom? Hoje será a lição de número 12, o título da nossa lição, a conduta do crente em relação à família, tá? Então nós vamos ver 3 tópicos hoje, que será a respeito da conduta do crente como cristão, a conduta da crente, né, da irmã como esposa, e a conduta do cristão como filho, né, do crente também como filho. Então vamos lá, amados. Hoje nosso textuário está lá no livro de Efésios, né, carta de Paulo a Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 31, está escrito assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão 2 numa carne. Nossa verdade prática, nosso comentarista nos diz que Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, tá? E isso é a instituição da família para a glória do nome dele. Então a família cristã, ela segue o padrão bíblico, tá bom? E biblicamente falando, o casamento é monogâmico, heterossexual e indissolúvel, tá? Nosso texto hoje, amados, está lá no livro de Efésios, capítulo de número 5, carta, né? Carta de Paulo a Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 21 a 23, e o capítulo de número 6, versículo de número 1 a 4, tá bom? Eu separei os textos aqui nos slides, eu já coloquei os textos meio que separado por conteúdo que vai ser discutido hoje nessa lição, tá bom? Então, Efésios capítulo de número 5, do versículo de número 21 até o 23, nos diz assim do verso 21 até o 24, tá? 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Nosso comentarista, ele abrange o versículo de número 21 aí, tá? E do versículo 22 até o versículo 24 é uma mensagem de Paulo às irmãs, né? Escrevendo à igreja de Éfeso. Nessa parte da carta, ele se volta às mulheres, né? As irmãs casadas. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da igreja, como também Cristo é o porque o marido é o cabeça da mulher, verso 23, tá bom? Como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Verso 24, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido, tá? Então esses são os versículos que na carta de Efésios, Paulo se volta aí para as irmãs, para as mulheres, tá bom? Para os maridos, observe aí, irmãos, versículo de número 25 até o versículo de número 33. Olha só quanto versículo, né? Eu estava observando aqui de uma quantidade, bastante versículos aí voltados para os homens, né? Para os maridos. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar a sua própria, observa bem, está no singular, a própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Tá bom? Jesus não tem 2 igrejas, só tem uma igreja, a igreja. Porque somos membros do seu corpo.
Por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. E o versículo de número 33, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo. E a mulher reverencie o marido, tá? Então, são vários versículos aí que Paulo usa, né, nessa carta para se voltar aos maridos, né, e comparar aí o relacionamento familiar do marido com a sua esposa com o relacionamento de Cristo com a igreja, tá? Bom, ainda, versículos de número 1, 2 e 3 de Efésios, capítulo de número 6, Paulo fala aos filhos: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E ainda para finalizar, o versículo de número 4, e vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor, tá bom? Então eu coloquei aí no início aí versículos de Efésios de número capítulo 6, versículo 1 a 4, os 3 primeiros aos filhos, tá bom? E aí o versículo de número 4, uma mensagem voltada aos pais. Bom, na leitura que nós lemos hoje, então, amados, nós temos uma mensagem de Paulo na carta de Efésios voltado para as mulheres, para as esposas, para os maridos, para os filhos e para os pais, tá bom? Então, basicamente, nossa lição hoje vai retratar aí esses tópicos, né, de conduta, de como essas pessoas, cada pessoa nesses papéis, elas devem se comportar aí segundo a palavra de Deus, tá bom? Bom, semana passada nós falamos a respeito da lição de número 11, nós vimos os atributos da unidade da fé, falamos um pouquinho a respeito de humildade, mansidão e longanimidade, tá bom? Sem essas qualidades aí geradas pelo Espírito Santo na vida do cristão, não tem como haver união com a igreja, né? E nem a igreja estar unida se não haver essas facetas que o Espírito Santo desenvolve aí nas nossas vidas, tá bom? Precisamos então de humildade, mansidão e longanimidade para exercitar a unidade cristã, a unidade na fé e a unidade entre irmãos em Cristo Jesus, tá bom? O objetivo da aula de hoje é mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família. Então, aqui já no objetivo da aula, Deus ele não planejou que as famílias fossem desunidas, vivessem em brigas, vivessem em discórdias, em discussões. Não, esse não era o planejamento de Deus. E a palavra de Deus, quando você segue a palavra de Deus, as orientações da palavra de Deus, certamente isso não vai acontecer na sua família, tá bom? Se aquilo que a palavra de Deus ensina e esclarece a respeito do seu papel dentro da família, se você cumprir e seguir aquilo que a palavra de Deus te orienta a fazer, você vai poupar sua família de um monte de coisinhas, de problemas e de atrocidades que nós vemos aí em muitas famílias, tá bom? Então, irmãos, hoje o objetivo da nossa aula é mostrar o seguinte, ó, que a palavra de Deus, ela coloca cada elemento da família, o pai, a mãe, né, os pais, o esposo, a esposa, os filhos, dentro da vontade de Deus. Então, se cada um de nós exercemos o papel que a palavra de Deus nos predispõe, nos orienta a cumprir, isso evitará desastres no meio da família cristã, tá bom? Bom, introdução. A família é a principal instituição planejada por Deus, né? E é claro que no outro trimestre nós sabemos biblicamente que antes da família Deus instituiu o casamento. Mas hoje a lição não é voltada para, né, a instituição casamento e sim família. Então a família é a principal instituição planejada por Deus. O relacionamento familiar é um projeto divino que tem a responsabilidade de glorificar a Deus e transmitir à sociedade o padrão moral e espiritual da família fundamentada na palavra de Deus, tá bom? Então a família fundamentada na palavra de Deus, ela é um canal de Deus para a transmissão dos padrões bíblicos, do padrão, da vontade de Deus para com as famílias, para com as pessoas, tá bom? A Bíblia, ela ressalta que o papel dos pais e dos filhos no meio familiar é importantíssimo, tá bom? Eu não quero tanto comentar aqui na introdução, mas esses papéis, quando eles são bem cumpridos, né, atrai as outras pessoas para Deus também, atrai, né, as demais famílias também para o centro e a vontade de Deus. Por isso que é importantíssimo aí você ser guiados pela palavra de Deus e nós cumprirmos aquilo que a palavra de Deus nos diz. Por quê? Teremos um viver bem na nossa família, entre os nossos entes, né, entre os nossos
familiares, entre a nossa família, entre o nosso casamento, e ao mesmo tempo seremos um exemplo que Deus irá utilizar para atrair outras pessoas para Ele, para a sua vontade também, para as suas bênçãos e a sua palavra, tá bom? Os papéis devem ser exercidos em obediência à palavra, tá? Nós já dissemos numa escola bíblica dominical anterior, uma aula anterior, que Deus ele é o Criador e Ele criou o homem, tá bom? E o manual do homem, o manual daquilo que Deus instituiu é a palavra. Então, uma vez que nós meditamos na palavra, nós conhecemos aí os princípios do Senhor, nós conhecemos os princípios da palavra, os princípios de Deus estabelecido para com a humanidade. E uma vez que você está dentro desses princípios, as bênçãos de Deus estão derramadas sobre a sua vida, tá bom? Então, nós devemos conhecer esses papéis e exercer esses papéis debaixo de obediência a Deus, a fim de que a família mantenha a comunhão e a convivência de forma harmoniosa, tá bom? Então vamos lá, amados. Na palavra de Deus, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio. Nós falamos disso lá na Verdade Prática, né? Um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Você pode conferir isso lá em Mateus capítulo de número 19, versículos de número 4 até o 6. No modelo divino, no modelo cristão, a família, né, os membros da família são iguais, porém cada um tem papel específico. E é isso que nós vamos meditar aqui nessa lição hoje, tá bom? Então, o marido tem seu papel, a esposa tem seu papel, os filhos têm seu papel, e marido e esposa como pais também tem aí o seu papel estabelecido na palavra de Deus, tá bom? Primeiro, então, a conduta do crente como marido. No capítulo de número 5, Paulo ele enaltece o casamento, tá? E o eleva ao mais alto patamar, ao ponto de comparar o casamento, né, com o relacionamento de Cristo e a sua esposa, sua igreja, sua noiva, tá bom? Nesse momento, nós vamos ver aí o papel do marido. Então, primeiro, irmãos, vamos lá, especificamente para os nossos irmãos aí. O papel do marido como líder da família. A Bíblia estabelece a ordem de autoridade, né? E essa ordem ela é observada do seguinte modo, ó, Deus ele é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher, tá bom? Isso é bíblico, a palavra de Deus tem esse princípio e ninguém muda isso, tá bom? Em relação ao lar, né, a relação dentro do lar, ela é explicada na seguinte frase, Efésios capítulo número 5, versículo de número 23. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, tá? Essa sentença, essa frase, ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão. Isso é, o marido deve liderar a sua casa, do mesmo modo que Cristo lidera a igreja, ou seja, visando o seu bem-estar absoluto, tá bom? Então esse é o papel do marido, liderar, tá? Além de liderar aí a casa, né, a família, aqui é necessário ressaltar uma questão importante, né? O movimento feminista, ele com viés né, neomarxista, ele considera esse modelo de família como um sistema opressor do marido contra a mulher, tá? Mas ao contrário do que esse movimento diz, nas escrituras o modelo cristão está fundamentado em amor e respeito, tá bom? Então se nós olharmos lá, João, capítulo de número 13, versículos de número 34 e 35, a palavra do Senhor nos expressa o amor, tá? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, aqui essa ideia que as feministas, né, elas pregam aí, que o homem tem um papel, né, duro, o homem se impõe em cima das mulheres. Aí toda essa história que elas pregam não anda na contramão daquilo que a Bíblia diz para o marido exercer dentro da sua casa, tá bom? Já começa por aqui. Se você observar João capítulo número 3, que é o versículo que está sendo citado na lição, Jesus ele fala do amor, amar uns aos outros. Então quem ama não vai se impor, quem ama não vai mandar, quem ama não vai imperar, quem ama não vai ditar, não vai ser um ditador, tá bom? O amor deve prevalecer dentro da família cristã, tá bom? E o amor que é aquilo que está instituído na palavra. Então esse viés
das feministas, ele anda na contramão da vontade estabelecida de Deus. Eu poderia até mostrar algumas fotos aqui desse movimento, mas não convém, tá bom, irmãos? Então, aquilo que a palavra de Deus nos diz é aquilo que nós iremos acatar e aquilo que nós iremos ficar e aquilo que nós iremos fazer, tá bom? Então, as irmãs se sujeitam à palavra, se sujeitam a Deus, se sujeitam à sua palavra. E a palavra de Deus diz que a mulher deve se sujeitar ao seu esposo, à liderança do seu esposo. E é claro que o seu esposo, né, o homem, ele deve exercer liderança com amor. Então, uma liderança com amor não vai ser uma liderança, não deve ser uma liderança de ignorância, não deve ser uma liderança, como se diz, machista, impositiva, aquela liderança onde eu mando e todo mundo me obedece, tá bom? Então, biblicamente também não é isso, tá bom? Que fique bem claro aqui para nós, como nós sempre ensinamos aí nas lições a respeito de família, tá bom? Então, a Bíblia nos mostra que o marido deve liderar, e essa liderança ela deve ser exercida com amor. Tá bom? Segundo, o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja. Tá lá no versículo de número 25 da carta, capítulo que nós estamos lendo, tá bom? Isto implica a prática de sacrifício. Jesus, ele amou a igreja a ponto de se auto-sacrificar por ela, por nós, tá bom? Jesus nos amou tanto que ele veio esse mundo e morreu, se sacrificou por nós. E aqui é um papel importantíssimo para o marido, né? Aqui é uma responsabilidade muito grande, porque Cristo, a carta, né, Paulo nos mostra que o marido deve amar a sua esposa como Cristo. Então, Cristo, ele se abdicou, né? Ele deixou um monte de coisa para vir até aqui a essa terra e amar a sua igreja, amar-nos a ponto de se sacrificar. Então, às vezes, esse é um papel que o marido deve fazer, se abdicar de um monte de coisas para amar a sua esposa, né? E esse amor vai exigir sacrifício. Então, nós, maridos, nós devemos estar predispostos, conforme diz a palavra de Deus, a amar as nossas esposas e nos sacrificarmos por ela, tá bom? O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta, incondicional. Então preste atenção, irmãos, ó, seu amor deve ser altruísta. Nós já vamos ver um pouquinho a respeito dessa palavrinha, mas é um amor que não é que você ama pensando em você, você ama pensando na pessoa, tá bom? Você não ama primeiro pensando em você, você ama pensando na pessoa. Aqui quebra um pouco daquele paradigma onde as pessoas dizem assim que elas vão casar para ser felizes. E na verdade a gente não se casa para ser feliz. Você casa para fazer a outra pessoa feliz. E a outra pessoa sendo feliz, você também torna-se feliz, tá bom? Assim a igreja ela foi atraída por Cristo, por conta do seu amor, tá? E não pelas ameaças, não pela imposição autoritária. Então olha só, nós fomos atraídos ao Senhor Jesus pelo seu amor. A igreja foi atraída ao Senhor Jesus pelo seu amor. Então, o amor do Senhor Jesus nos atraiu. Ele nos amou primeiro. É isso que nós cantamos na igreja, pregamos e falamos em tantos versículos, né? Ele nos amou primeiro, tá bom? E esse amor nos atraiu até ele. Nós não viemos na igreja por obrigação. Porque Deus mandou, eu estou indo para a igreja, Jesus falou que eu tenho que ir, senão eu vou para o inferno. Não, você está na igreja porque você foi atraído pelo amor do Senhor Jesus, tá bom? A mesma coisa se aplicando no casamento também, nos nossos papéis dentro da família. Quando o esposo, ele ama a esposa é atraída por esse amor. E automaticamente ela se submete à liderança do esposo, tá bom? A gestão, digamos assim, também aí do esposo, tá bom? Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por um eixo. Qual eixo? O amor, tá bom? Então, a base da família, a base de um casamento, de relacionamento, deve ser o amor. Quando não tem mais amor, irmãos, fica difícil, tá bom? Então, precisa se manter amor, tá bom? E uma das formas de se manter o amor é amando-se a Deus. Quando você ama a Deus, Deus enche seu coração de amor também. E isso ajuda você a exercer seu amor para com a sua família, para com o seu casamento e etc. Tá bom? Ama o Senhor acima de todas as coisas. O amor de Deus é derramado no nosso coração através da pessoa do Senhor Jesus pelo Espírito Santo, tá bom? E isso vai desencadear com que eu e você cumpra corretamente o nosso papel dentro da instituição que Deus determinou que é a família. Aí você tem facilidade
facilidade para amar sua esposa, seu esposo, você tem facilidade para amar os seus filhos ou seus pais e etc, dependendo do papel que você esteja, tá bom? Então, primeiro, ame ao Senhor e, em segundo lugar, obedeça aquilo que o Senhor colocar no seu coração, sua palavra, seus princípios. Assim, isso vai ajudar você a exercer o seu papel. E no exercer do papel, lembre-se, a base, o eixo principal é o amor. É o amor, tá bom? Então, os maridos devem manter a sua união e a harmonia no seu casamento através do exercício do amor, tá bom? Bom, terceiro, o cuidado do marido à esposa. A palavra de Deus enfatiza que a esposa é parte do marido. Olha que coisa interessante, né? No versículo de número 28, diz assim, ó, quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, como se a mulher fizesse parte, digamos assim, tivesse colado ali no corpo. Então, quem ama sua esposa, ama a si mesmo, tá bom? Então, a esposa faz parte do marido. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do seu próprio corpo. Está lá no versículo de número 29. Diz assim, ó, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor sustenta a igreja. Então, é interessante esse versículo, porque Paulo diz assim, ó, se a mulher está conectada ao marido, como se fizesse parte do seu próprio corpo, e no versículo de número 29 diz assim, ó, que ninguém aborrece seu próprio corpo, antes o alimento sustenta. Então, nesse sentido, o marido também deve cuidar da sua esposa como se fosse seu corpo, entendeu? Então, como ele cuida do seu corpo, alimentando, sustentando, vestindo, limpando, cuidando, isso se estende à sua esposa também. Da mesma forma como ele cuida de si mesmo, com amor, com carinho, com cuidado, com dedicação, com o melhor, ele deve cuidar da sua esposa também, com o melhor, como se estivesse cuidando do seu próprio corpo, tá bom? Ainda implica dizer que ele deve proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna, tá bom? Essas ações de cuidado não se limitam apenas a provisões materiais, mas também afeto, tá bom? Consideração. Então, o marido tem que ter afeto com a esposa. Nós, se tivéssemos mais tempo, podíamos falar aqui de Isaac brincando com Rebeca, né? Esses modelos e exemplos bíblicos que a palavra de Deus nos diz. Isaac brincou com Rebeca, Abimeleque viu aquilo lá, tá bom? Mas o marido deve ter afeto pela sua esposa, consideração, honrá-la, entre outras coisas também, tá bom? Tal demonstração de amor deve ser sincera tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem, tá? Então, nós temos texto de Mateus 19, também Colossenses capítulo de número 3. Mas, voltando aqui um pouquinho a respeito, e falando um pouquinho a respeito de marido, o que é interessante dizer para os irmãos é o seguinte, ó. Então, nós terminamos dizendo o seguinte aí na lição, ó, que o marido deve exercer, né, sinceridade, demonstração sincera com a sua esposa, tanto em público quanto em particular. Então, aqui quebra aquele paradigma, né? Lá fora eu sou uma coisa e aqui dentro de casa eu sou outra. Não existe isso. Eu tenho que tratar minha esposa da mesma forma que eu trato ela na minha casa, eu tenho que tratar lá fora. Não é porque eu estou na frente dos meus amiguinhos que eu vou tratar ela melhor, como se ela fosse a melhor esposa do planeta, e lá na minha casa, dentro de casa, eu trato ela daquele jeito que eu não trato perante os amigos, tá bom? Então tome cuidado com isso, irmãos. O amor, ele é em todo lugar. O pressuposto bíblico é que o amor é em todo lugar. Bom, e eu pensei aqui na seguinte situação também, tá? Imagine o seguinte, ó. A Bíblia diz que o marido, né, ele é o cabeça aí da família, tá bom? Ele deve exercer a sua liderança, ele é o cabeça da mulher. Mas imagine o seguinte, que o marido está desempregado e a esposa está trabalhando. Tá bom? Então, o marido está desempregado e a esposa é que está trabalhando, pagando as contas, sustentando, lidando com todas as situações, porque ela financeiramente está exercendo seu papel, financeiramente ela trabalha, ela está ajudando, né? Mas por um momento o marido ficou desempregado. Irmão, os papéis bíblicos não mudam, tá bom? O marido desempregado por um tempo, dentro de casa, sem trabalhar, continua sendo cabeça da mulher, tá bom? A Bíblia não, em nenhum momento ela condiciona. O marido será o cabeça empregado. O marido será o cabeça naquela situação. Não, a Bíblia não condiciona. A Bíblia diz que o homem, ele é o cabeça. O marido, ele é o cabeça. Então, a irmã, se ela estiver trabalhando e o marido está em casa, mesmo trabalhando, pagando as contas, colocando comida dentro de casa, né?
fazendo tudo que tem que fazer lá com o seu dinheiro, ela mesmo assim, pela palavra de Deus, se ela é serva de Deus, ela vai se sujeitar à palavra e se submeter à palavra. Ou seja, ela vai continuar se submetendo ao seu esposo. Tá bom? Ela vai se dobrar e vai continuar se submetendo ao seu marido. Tá bom? O que eu quero mostrar para os irmãos, deixar muito bem claro e frisado, é que independente da condição, o papel pela palavra continua, é o mesmo, não muda, tá bom? Isso é interessante dizer porque às vezes você vê lares onde os papéis estão se invertendo. Os papéis se invertem. E aí, quando os papéis se invertem, há uma quebra da palavra, há uma desobediência da palavra. E Deus não atua onde as pessoas atropelam a sua palavra. Deus não pode abençoar onde as pessoas estão pisando naquilo que a sua palavra diz, tá bom? Se a palavra de Deus diz que o homem é o cabeça, o homem é o cabeça. Se a palavra de Deus diz que é para a mulher se submeter ao esposo, a mulher tem que se submeter ao esposo. Ah, mas eu estou trabalhando, eu que estou pagando as contas. Se submeta ao seu esposo. Por quê? Porque se você não se submeter, você está quebrando a palavra. E uma vez que você está em confronto com a palavra de Deus, você está fora da vontade de Deus, tá bom? Então não faça isso. Se humilhe, peça perdão primeiramente a Deus, tá bom? E se acerte aí também com relação ao seu relacionamento em nome do Senhor Jesus, tá bom? Segundo tópico da nossa lição hoje vai falar a respeito das mulheres, né? Então, de acordo com a analogia paulina, né, em relação ao casamento, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Olha que maravilha, né? Que comparação, tá? Nesse ponto, veremos a conduta da esposa, então, cristã, tá? Então, vamos lá. O conceito de submissão cristã. A Bíblia ensina a sujeição, lá no versículo de número 21 de Efésios, capítulo de número 5. Uns aos outros no temor de Deus. Então, a sujeição baseia-se no temor de Deus, tá bom? Nós poderíamos discorrer aqui a respeito de temor a Deus, mas você não deve ter medo de Deus e fazer aquilo por medo. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você faça aquilo por respeito a Ele, pela sua palavra. Isso é temor. Ter medo, não. Deus não quer que você tenha medo dele, tenha medo do que a Bíblia diz e no fim a gente acaba fazendo por medo. Fazer por medo não é temor. Não é isso que Deus quer. Deus não está se impondo, tá bom? Ele deseja temor. Temor é respeito. Quem é Deus e quem sou eu? Tá bom? O que eu faço condiz com aquilo que Deus diz na sua palavra? Então eu faço essa análise e eu me submeto. Tá bom? Então a sujeição, irmãos, está baseado no temor de Deus, tá bom? Lá no versículo de número 21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então você se sujeita ao irmão, você se sujeita ao seu próximo por causa do temor a Deus. Então você se sujeita, você cumpre a vontade de Deus naquilo que está estabelecido na sua palavra, tá bom? Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados. A Bíblia fala no versículo de número 22 das esposas aos maridos. Efésios 6, verso 1, dos filhos aos pais. E lá, Efésios 6, verso 5, dos empregados aos seus patrões, aos seus líderes, dos servos aos seus senhores, tá bom? E tudo isso que a gente cumpre aqui nesses papéis de submissão é sob o temor da vontade de Deus, tá bom? No caso aqui do segundo ponto, das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional, né, sobre o domínio de alguém, tá? A igreja não se sujeita a Jesus irracionalmente, não. A igreja, ela se sujeita ao Senhor Jesus de forma voluntária, de forma com gratidão, tá? De forma que ela aceite o amor e o cuidado do Senhor Jesus. Bom, a mesma coisa se aplica à esposa. A esposa vai se sujeitar de forma voluntária, por gratidão, né? Por corresponder o amor que ela está vendo, sentindo, né? E vivenciando do seu esposo para com sua pessoa. Assim também a igreja. Por que que hoje você é grato a Jesus? Por que que você ama tanto esse Jesus? Por quê?
Porque você sabe do amor dele para sua vida, você tem visto o que ele tem feito por você por amor, porque ele te ama. Se ele tem feito alguma coisa para você e por você, é porque ele te ama. Então, quando você vê esse amor, você sente esse amor, você respira esse amor, você é grato a ele, você se sujeita a ele. Isso é voluntário, não é uma coisa que é imposta e obrigada, tá bom? A mesma coisa vai ser as irmãs. As irmãs, elas vão se sujeitar de forma voluntária, né? E de forma grata aí com relação ao amor exposto pelo seu marido, tá bom? Por isso, nada há de mais depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo, tá? E a sua igreja, tá? Então a igreja, ela se submete ao Senhor Jesus porque ela é amada, ela sente esse amor e vivencia esse amor. A esposa também da mesma forma. Quando o marido cumpre o seu papel de amar a sua esposa, né, com aquele amor altruísta, com aquele amor que é sacrificial, isso vai atrair a submissão da sua esposa. Isso vai atrair a gratidão da sua esposa, a voluntariedade da sua esposa de corresponder ao amor que o marido está demonstrando a ela e vivenciando no relacionamento, no casamento. Tá bom? Segundo, né, a condição da mulher cristã. Aqui um pouquinho a respeito da cultura judaica. Então, na cultura judaica, a mulher ocupava uma posição secundária, tá? E ela era como se ela fosse propriedade do homem, tá? Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas, elas eram escravas, tá bom? Irmãos, aqui, ó, cultura fora da palavra, né? Cultura de povo, costume de povo. Mas e o que a palavra nos diz? A palavra nos diz que é para nós amar. Olha só. E falando a respeito das mulheres segundo o Evangelho, no Evangelho, as mulheres, elas alçam uma posição de dignidade igual à dos homens, tá bom? Você pode conferir em Gálatas, capítulo número 3, versículos número 28. Olha só, e na prática, ao conversar com uma mulher samaritana, com a mulher de Samaria, né, conhecida como mulher de samaritana, Jesus, ele quebrou os paradigmas da época, onde, né, um judeu não conversava, não tinha relacionamento com um samaritano, ainda mais com uma mulher, tá bom? Porque a mulher, já naquela época, era considerada secundária, ela ocupava uma segunda parte, ou então era uma propriedade. Jesus, ele quebra o paradigma, tá? E aí ele conversa com aquela mulher. Ele se opõe ao preconceito e à discriminação da época, tá? Olha só que posição que o evangelho ele coloca as mulheres, tá? Portanto, a mulher cristã, ela desfruta de liberdade em Cristo, né? No meio cristão, no reino de Deus, a mulher, ela tem liberdade. Ela não está sujeita a nenhum sistema de escravidão, tá? Então, no evangelho, a mulher não é escrava. Então, partindo desse pressuposto, num relacionamento familiar, numa família cristã, os irmãos têm que ter essa visão, o homem tem que ter essa visão, que a esposa não é escrava, tá bom? Ela não está ali para ser mandada, como nas culturas aí adversas do passado, tá bom? No evangelho, a esposa, ela está no mesmo patamar que o esposo, tá bom? Cristo, ele coloca a mulher no mesmo patamar que o homem, tá bom? Então, a esposa não é mais secundária no meio cristão, tá bom? Terceiro, né? O marido, a reverência, né, devida ao marido. Essa reverência nós já falamos um pouquinho antes, mas ela vai ser um resultado do amor que o marido vai mostrar. Como nós falamos anteriormente, esse amor deve ser um amor altruísta, tá? O que é altruísmo? Altruísta. Altruísmo é a ausência de egoísmo, é a abnegação. É uma atitude que visa o bem-estar do próximo, não tendo em consideração interesses particulares. Isso é altruísmo. E altruísta? É que não é egoísta, a pessoa que não é egoísta, que busca ajudar o próximo, não colocando seus interesses em primeiro lugar em detrimento dos demais, que contém ou expressa altruísmo, dedicação, desinteressada ou filantropia. E filantropia, tá bom? Então, a partir do momento que o esposo ele exerce um amor altruísta, né? Ele não pensa primeiro no que ele vai ganhar, ele pensa na pessoa,
né, automaticamente vai ter uma reverência a isso. A esposa vai se submeter a isso, vai se sujeitar a isso. E isso, irmãos, exatamente isso é o padrão bíblico para um casamento, tá bom? O esposo, ele ama a esposa. O esposo, ele dedica o seu amor à esposa da mesma forma que Cristo dedica o amor à igreja. O Senhor Jesus, ele não pensou em duas vezes para deixar o céu e para vir nos salvar. Isso é uma demonstração de amor altruísta. A gente não tem noção ainda do que é o céu. A gente tem alguns vislumbres do que é o céu pela palavra, mas o que é o céu ainda, nossa cabeça não está, nossa mente humana não tem capacidade de absorver. Jesus, ele deixa toda essa glória, desce nesse mundo para morrer por mim e por você. E isso é um amor totalmente altruísta. E ele veio aqui para morrer por mim e por você, pensando no seguinte, ó, se eu não for lá e não morrer por eles, eles serão condenados eternamente. Tá bom? Então Jesus, ele se despe da sua glória, ele deixa a sua glória de lado, ele vem a esse mundo. E isso é um amor. Por que ele fez isso? Pensando em mim e em você. Isso é um amor altruísta. É esse tipo de amor que a palavra de Deus diz que o esposo tem que ter. Tá bom? E aí, pensando ainda no Evangelho, quando você olha para a atitude de Jesus e conhece a eternidade, você tem um vislumbre da eternidade, o Espírito Santo toca no seu coração, você é atraído por esse amor, você aceita esse amor e você passa a corresponder àquilo que Jesus fez por você. Isso será também aplicado no casamento. Quando o esposo, ele ama a esposa dessa forma, dentro do padrão bíblico, a esposa não vai ter dificuldade alguma, tá bom? De se submeter ao seu esposo, ao seu marido, tá bom? Esse é o nosso padrão estabelecido na palavra de Deus. Então, o marido, ele deve amar a esposa de forma altruísta. E como falamos anteriormente, sacrificial. O amor do marido para com a sua esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino e, ao mesmo tempo, capacita a esposa a ser recíproca ao marido. Olha que coisa interessante. Tá bom? Então, ao mesmo tempo que o homem, né, o marido, exerce esse amor bíblico, né, a esposa, ela é impactada e ela não tem dificuldade de corresponder, tá bom? Ela se sujeita, tá? Ela vai se sujeitar, conforme a palavra de Deus nos diz. O homem que assim se porta, coopera para que a esposa o reverencie. Lá em Efésios capítulo número 5, versículo número 33, diz assim, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, tá? E no final do versículo, e a mulher reverencie o marido, tá? Simples assim. O marido vai amar a esposa como o seu próprio corpo, como a si mesmo, vai cuidar, vai ser um amor, né, altruísta, vai ser um amor sacrificial, vai se dedicar por esse amor, vai cuidar por esse amor, e a esposa vai ser impactada por isso e ela vai reverenciar. Simples, muito simples. Tá bom? É claro, irmãos, eu estou falando assim, simples, na questão do que a palavra de Deus diz que se cada um cumprir, os resultados virão. Mas nós sabemos também que existem algumas pessoas que têm, né, problemas, não conseguem cumprir, acham que não, discordam de outras coisas, não se submetem à palavra de Deus. E aí está o problema. Quando nós não nos submetemos à palavra de Deus, nós quebramos ou passamos por cima da palavra, as consequências vêm. E é exatamente isso que a Bíblia não quer, é exatamente isso que o Senhor Jesus não quer. Ele quer que você se submeta à orientação dele, tá bom? Então, irmãos, águas passadas não movem moinhos, tá bom? Olha que frase bonitinha, né? Águas passadas não movem moinhos. É as próximas águas que irão mover os moinhos, tá bom? Então, o que você pode fazer? A partir de hoje, mudar de atitude, orar, falar com Deus, pedir ajuda ao Espírito Santo e mudar o programa, mudar tudo, tá? É isso mesmo. Jesus, quando ele chegou naquele casamento lá em Caná da Galileia, ele mudou a água para o vinho. A mesma coisa Jesus pode fazer no seu casamento. Ele pode mudar o seu casamento. Tá bom? Se o seu casamento tá água, Jesus pode fazer ele virar vinho, mas para isso acontecer, você tem que se submeter, né? A mãe de Jesus falou para aqueles servos naquele casamento, ó, façam tudo o que ele vos disser. Então, se você quer uma mudança, um milagre no seu relacionamento, no seu casamento, para que seja bênção, né? E o casamento judaico era 7 dias de festa. A Bíblia não diz aí quanto tempo, em que momento Jesus ele fez aí aquele milagre, mas se você quer que um milagre aconteça na sua vida e perdure por um bom tempo, então se submeta à vontade de Deus, se submeta à palavra de Deus, tá bom?
Essa evidência consiste em estima e respeito para com o marido. Então a mulher vai corresponder e automaticamente ela vai demonstrar o seu respeito pelo seu esposo. Denota um sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar o marido, tá? O seu amado. Essa postura também é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora e nem desautoriza a autoridade do seu marido. E aqui fica evidente aquele exemplo que eu dei anteriormente. Às vezes o esposo está desempregado. Quem está trabalhando, pagando, bancando tudo é a esposa. Mas a Bíblia não diz que ela vai passar a ser o cabeça. Ela vai continuar se submetendo, tá bom? E se ela vai continuar se submetendo, ela vai continuar reverenciando o seu esposo, ela vai continuar ajudando ele aí a tomar as melhores decisões para a família, mesmo ele estando parado, mesmo ele estando desempregado. Às vezes nós vemos em família que é o seguinte, ó, quem tem é quem manda, quem tem um salário maior é quem vai mandar. Irmãos, isso pela palavra não existe. Tá bom? Não existe. Você tem que seguir aquilo que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu assim, ó. Vai ser cabeça quem ganha mais. Vai ser cabeça quem tiver no melhor emprego. Vai ser cabeça quem estiver trabalhando. Não está escrito isso na palavra, tá bom? A Bíblia diz assim, ó, que o marido é o cabeça e a esposa seja sujeita ao marido, tá bom? Então olhe para aquilo que está na palavra. Se Deus tocou isso no meu coração para falar para alguém está ouvindo isso, então irmão, irmã, se corrija, entre na posição que a Bíblia te manda você estar, tá bom? E assim a bênção de Deus vai vir sobre a sua vida. E se precisa haver uma reconciliação, não postergue, reconcilia, tá bom? Aproveite que hoje é um dia de família. Domingo normalmente é considerado classificado como o dia da família, dia para estar com a família. Então aproveite essa oportunidade e faça os acertos aí que precisam ser feitos. Tá bom? Converse com seu esposo, com a sua esposa, orem juntos, se perdoem. E agora vamos para as novas águas em nome do Senhor Jesus, tá bom? Bom, então vamos seguir aqui os nossos slides, tá? Terceiro, o papel do crente como filho, conduta do crente como filho, a responsabilidade primeiro dos pais, né? Os pais eles devem criar os seus filhos na admoestação e doutrina do Senhor, tá? Então, doutrina e admoestação do Senhor, Efésios capítulo de número 6, versículo de número 4. Aí na revista, nosso comentarista fala um pouquinho a respeito desses dois temas, doutrina e admoestação. A palavra doutrina ou disciplina vem do grego paideia, né? Não sei se a pronúncia é essa, mas no português aí paideia significa orientação ou treinamento. Então os pais vai criar os filhos com orientação, com treinamento. Isso está voltado para caráter, tá? Então os pais vai procurar desenvolver o caráter dos seus filhos, né? E obediência às normas, às regras, tá? Caráter está ligado à obediência também. E a palavra admoestação, do grego noutésia, vou colocar noutésia aqui, tá? Quer dizer instrução ou advertência, tá? Que faculta a distinção entre o bem e o mal. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reação, né, contra a desobediência dos seus filhos, tá bom? Então, os pais, quando os filhos desobedecem, os pais têm que ter um padrão de reação à desobediência. Pai não pode se sujeitar à desobediência dos filhos, tá bom? Os filhos precisam saber quem é quem dentro de casa, tá bom? E esse quem é quem dentro de casa, irmãos, vamos ser bíblicos, né? Não é para você ir lá, eu mando, aqui eu que pago. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Os filhos precisam olhar para os pais e ver que eles são autoridades. É isso que a Bíblia diz, tá bom? E os pais, como autoridade dos seus filhos, eles vão orientar os seus filhos, vão treinar os seus filhos em caráter para a vida, tá bom? E vão também conduzir os seus filhos na admoestação, na instrução do Senhor. Então não existe aquilo de eu levar o meu filho para a igreja ensinar. Não, o ensino bíblico começa em casa. Os pais começam ensinando seus filhos em casa. Como que diz lá Provérbios, né? Tá até ali, Provérbios 22, verso 6 mesmo. Instrui a criança no caminho que ela deve
Andar, muito bem. Então você como pai, como mãe, você vai instruir o seu filho no caminho que ela deve andar. Qual o caminho que você acha que o seu filho, sua filha deve andar? No caminho do Senhor? Então você vai instruí-lo na admoestação do Senhor, na instrução do Senhor, na palavra do Senhor, nos princípios da palavra do Senhor, tá bom? Os critérios dessa educação devem ser na palavra de Deus, tá bom? Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade que Deus lhes dá, tá? Pois eles devem educar os filhos com brandura e com amor, sem rigor excessivo, sem imposições injustas, tá bom? A fim de não incitar a ira de seus filhos. Isso é tão interessante, irmãos, por quê? Eu já passei por isso quando criança e acho que você também deve se lembrar, né? Mas quando o seu pai te irritava, sua mãe te irritava, deixava você assim, o que você queria fazer? O que você sentia? Não era exatamente assim, pegar as coisas e ir embora, sair de casa, tá bom? Então tome cuidado, não exerça esse tipo de coisa sobre os seus filhos, porque isso vai desenvolver esse sentimento deles de sair, de ir embora, de sumir, de ir pro mundão, entendeu? A Bíblia fala para os pais educar, às vezes lá Provérbios diz, para pegar a varinha, né, dar umas palmadas nos filhos também, mas a Bíblia também fala para não provocar a ira aos filhos, ou seja, não é porque você está numa posição de autoridade que você tem que abusar dessa posição, não é isso, a Bíblia não fala para os pais exercerem esse tipo de coisa, tá bom? Os pais cristãos, eles devem ter sabedoria, e mais, devem lembrar de uma coisa também, tá bom? Os pais cristãos, eles têm ciência que os filhos são herança do Senhor, tá bom? Apesar dos filhos estar sobre a sua autoridade e responsabilidade, são almas eternas. E quem é o dono de todas as almas? É o Senhor, tá bom? Então, seus filhos pertencem ao Senhor. E aqui é bom frisar e lembrar que os pais darão conta dos seus filhos também perante o Senhor. Então, tome cuidado no exercer da sua paternidade e maternidade diante dos olhos de Deus, tá bom? Agora, a conduta requerida dos filhos. Vamos lá, filhos, né? Não sei se tem filhos aí assistindo o vídeo, mas é dever dos filhos, né? Apresentado pela palavra de Deus, e aqui na carta de Paulo, em Efésios capítulo de número 6, versículo de número 1, de forma muito clara e muito objetiva, né? Como diz a nossa revista aí. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Tá bom? Então, o versículo de número 1 de Efésios 6, vós, filhos, sede obedientes. Não diz assim, ó, vós, filhos, sede obedientes quando? Vós, filhos, sede obedientes quando o pai, quando a... Não, vós, filhos, sedes obediente. Acabou, tá bom? Nós temos um costume de dizer na igreja, na escola bíblica dominical, que a regra, o abecedário da Bíblia é obedecer. E acho que os filhos, né, cristãos devem procurar entender isso com muita clareza, tá bom? E com muita objetividade, porque a Bíblia ela manda com que os filhos obedeçam os seus pais, tá bom? E pai nenhum, mãe nenhuma tem prazer em filho rebelde, filho desobediente. Tá bom? Filho rebelde, filho desobediente, traz amargura, traz dor, traz lágrima, traz sofrimento para os pais. Então, filho, que você não seja um desobediente, um rebelde aos pais. Tá bom? Procure aí honrar o seu pai, sua mãe, como diz a palavra de Deus. Procure se submeter e obedecer aos pais, tá bom? E é claro, nós já enfatizamos aqui que os pais não devem exercer nenhum tipo de autoritarismo, imposição. Aqui eu pago, eu mando, aqui quem manda sou eu. Não, a Bíblia também não apoia esse tipo de comportamento também, tá bom? Então, filhos, obedeçam, e pais, saibam requerer dos seus filhos também a devida obediência, segundo aquilo que a palavra de Deus nos diz, tá bom? Essa obediência, ela segue a ordem natural divinamente estabelecida por Deus, pois Deus deseja que os seus filhos confiem na sabedoria dos seus pais, tá bom? Então, pais, sejam sábios. Para os seus filhos confiar na sua sabedoria, você precisa ser sábio. Tem pai que muitas das vezes quer que o filho obedeça e se submeta, mas ele não tem sido sábio. Precisa se mudar isso também, tá bom? Então, os filhos vão confiar, vão obedecer,
né, de uma forma bíblica, confiando na sua sabedoria, tá bom? Então faça o seu papel, tá bom? Para ratificar esse ensino, o apóstolo Paulo, ele cita o 5º mandamento aí para os filhos, lá, Êxodo capítulo de número 20, verso 12, né? Honra o teu pai e a tua mãe. E honrar os pais está atrelado à obediência, tá? Então os filhos devem obedecer e honrar os pais. Obedecer significa cumprir o que é ordenado. E honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade, tá bom? Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem em tutela dos pais. Mas a honra é para a vida toda. Por quê? Se a honra está atrelada ao amor, não tem momento para se parar de amar. Então, os filhos devem continuar honrando. Casei, tenho meus filhos, os filhos devem continuar honrando, tá bom? Casei, tem minha esposa, tem meus filhos, mamãe mandou, papai mandou. Aí agora aqui muda o cenário um pouquinho. Por quê? Porque a Bíblia diz que é para você se unir à sua esposa e ambos serão uma carne, ou seja, é para você se desvincular da esfera dos seus pais nesse aspecto, porque agora você vai formar uma nova família. E uma família não deve interferir numa outra família, na geração de uma nova família, tá bom? Então, nesse aspecto aqui, a obediência, ela perde um pouquinho aquela significância de quando você fica aí debaixo da tutela dos pais. Quando você está debaixo da tutela dos pais, você tem que se submeter à autoridade dos seus pais, à sabedoria dos seus pais, o entendimento dos seus pais, e etc. Aí, tá bom? Não vou entrar nos pormenores, porque nós vamos entrar em alguns conflitos, em alguns problemas que algumas famílias passam e enfrentam. Mas, biblicamente, resumindo, é isso. Quando o filho casa, ele para de obedecer em certos aspectos, tá bom? De umas certas formas, de umas certas maneiras, porque agora ele vai para uma nova vida, uma nova realidade. Ele sai da realidade dos seus pais, tá bom? Mas a honra permanece, porque a honra está atrelada ao amor, tá bom? E, por exemplo, aqui é interessante frisar o seguinte, ó, se os pais já estão idosos, não é porque eu casei, tenho minha vida, minha casa, minha família, que eu largo eles lá, deixo eles jogados lá, eles que se virem. Não é esse o padrão bíblico também, tá bom? Espero que esteja sendo bem claro e objetivo para você e que você absorva aí, né, essa mensagem hoje para que você possa exercer o seu papel segundo a vontade de Deus e assim também ser abençoado na presença de Deus, tá bom? E terceiro, né? A Bíblia fala para os filhos honrar, porque esse mandamento aí tem promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhe é assegurada. Efésios capítulo 6, verso 3, né? Versículo 2, honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E no versículo de número 3, Paulo diz assim, ó, para que te vá bem. E depois, e vivas muito tempo sobre a terra, tá bom? Então essas bênçãos incluem aí, ó, prosperidade exterior e vida longa, para que te vá bem. Então, um filho que é rebelde, desobediente, às vezes as coisas na vida desse filho vai começar a não dar muito certo. Por quê? Por quê? Por causa da rebeldia, por causa da desobediência aí aos pais, tá bom? Então, não vai ter como Deus abençoar um rebelde e desobediente. A mensagem mais clara seria essa. Vai ter como Deus abençoar um rebelde e um desobediente. Sendo que a palavra de Deus tem princípios, né? Deus não vai passar pela sua palavra. Deus não vai pisar na sua palavra, tá bom? Entenda isso. Então, você precisa se submeter àquilo que a palavra diz. Então, você honra conforme a palavra diz. E aí, a prosperidade, como está de vermelho aí, exterior, vai vir sobre a sua vida. A bênção vai vir. Tudo vai bem, tá bom? E segundo, vida longa. Tá bom? Ninguém, quando chega numa fase de entendimento, né, começa a adquirir entendimento e conhecimento, fala assim, eu quero viver pouco tempo. Não, a pessoa, ainda mais quando ela tem uma vida boa, uma vida próspera, tá indo tudo bem, o que ela pensa? Ela pensa em viver mais tempo, ter mais tempo aí de existência, né? E essas duas bênçãos, elas virão se o filho se submeter a palavra de Deus, tá bom? Embora as dádivas espirituais também estejam explícitas, né, nessas bênçãos, a ênfase recai aqui sobre benefícios materiais, que isso é muito visado pelo jovem, né? Pelo adolescente, pelo filho, né? O que filho que não quer ir ter um carrão, um emprego bom,
né? Estudar numa faculdade boa e etc, etc, etc. Um monte de coisa aí, tá bom? Mas essas bênçãos materiais, para vir sobre a vida do filho, vai depender aí do que o filho faz aí. Se ele age conforme diz a palavra de Deus ou não, tá bom? Se ele cumpre o papel dele ou não, tá bom? E agora vamos ser um pouquinho mais objetivo e mais claro, tá bom? Então, o filho quer se formar em tal coisa. O que ele precisa fazer? Além de obedecer os pais, ele também precisa se dedicar, estudar. A Bíblia nos dá o princípio de ser oposto à preguiça, tá bom? Se os filhos aí que estão me ouvindo aí estudar o livro de Provérbios, vocês vão ver que lá Provérbios fala a respeito de preguiça, que não é para sermos preguiçosos. Então ele vai ser dedicado, ele vai se empenhar nos seus estudos. Cumprindo-se o padrão bíblico, né, tanto de obediência aos pais, de honra, e também as demais coisas que a Bíblia te orienta a fazer, as bênçãos de Deus vai chover nas nossas vidas, tá bom? Na sua vida, na minha vida também, tá bom? Então vamos lá, submeta-se sempre aos arbítrios de Deus, aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, tá? E as recompensas, elas sempre virão aí sobre a sua vida. Tá bom? Os filhos que obedecem e honram os seus pais terão então aí as bênçãos de Deus. Dupliquei aí os slides. Então vamos lá. Aqui, amados, eu acabei aí esquecendo de colocar nesse slide. Deixa eu mostrar. Eu acabei de esquecer de colocar nesse slide, mas o que é interessante, nós estudamos aqui, ó, no ano de 2019, no terceiro trimestre de 2019, essa lição, tá bom? Nós falamos a respeito de mordomia cristã, tempos, bens e talentos, tá bom? E na lição de número 4, nós falamos a respeito da mordomia da família cristã. E eu lembro que teve um ponto, né? Eu lembrei isso pela manhã hoje e resolvi colocar aqui os slides para nos relembrar aí dessa aula que nós tivemos aí o ano passado, que foi uma aula maravilhosa, uma aula muito boa, mas eu só vou lembrar algumas coisas aqui dessa aula. Não sei se você vai lembrar aí da nossa igreja, mas nós falamos aí da vinha. Lembra que eu achei um versículo lá muito bonito, interessante no livro de Eclesiastes, Cantares, né? No livro de Cantares a respeito de vinha. Então, Cantares, capítulo 1, versículo de número 6, diz assim, ó, não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. Aí, no final do versículo, ela diz o seguinte, ó, a via que me pertence não guardei. E nós aplicamos nesse versículo, naquela aula daquele trimestre, o final dele, a vinha que me pertence não guardei. E eu quis transmitir a mensagem para os irmãos, justamente como foi orientado pelos escritores da revista, do livro, né, etc. Que a família que te pertence, muitas das vezes você não se dedica e não guarda, não cuida daquilo que é seu, não cuida daquilo que foi te dado, o relacionamento, os filhos que Deus te deu, você não cuida. A vinha que é sua, você não cuida, tá bom? E não é isso que a Bíblia espera. Ela espera que você cumpra o seu papel, justamente para que as bênçãos de Deus venham sobre a sua vida. E aí nós falamos de alguns papéis, tá bom? Nós falamos do papel do homem, esposo, pai, depois da mulher, dos filhos, etc. Mas vamos começar aqui, por homem, esposo e pai. Então, homens, né, esposos, pais, ame sua esposa, governe bem a sua casa, trabalhe, proveja o sustento, seja o sacerdote do seu lar, conceda a devida benevolência à sua esposa, tá bom? A mulher deseja ser amada, ser protegida. Tem diversos versículos aqui, você pode olhar esses versículos depois, tá bom? Se dê para o Espírito Santo e que o Espírito Santo te ajude aí a cumprir esses papéis em nome do Senhor Jesus, tá bom? Os deveres do esposo, ser um líder eficaz, tá bom? Hoje é muito falado a respeito de lideranças nas empresas em si, né? Tem até áreas específicas de recursos humanos que desenvolvem cursos aí voltados para liderança. Hoje é muito falado a respeito de coaching, né? Nas empresas, na carreira profissional, vida profissional. Às vezes nós somos líderes lá fora, somos líderes da empresa, somos líderes nos cargos que ocupamos, somos grandes gerentes, etc., executivos, mas dentro de casa não somos. Nós temos um exemplo bíblico a respeito disso. A Bíblia nos mostra que Davi governava Israel, ele reinava sobre Israel, mas ele tinha problemas familiares assim dentro da sua família absurdos, tá bom? Que fique uma lição para você hoje, ó, seja um líder eficaz, tá bom? E para ser eficaz aos olhos de Deus,
você tem que seguir aquilo que está dentro da palavra de Deus. Então busque na palavra de Deus orientação para você ser um esposo, um líder eficaz, um homem eficaz, um pai eficaz, tá bom? Seja sacerdote dentro da sua casa, seja um modelo para os seus filhos seguir, seja um ministro, um canal de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, tá bom? Seja um ministro sobre a sua esposa, para os seus filhos, e seja também um mentor, tá? Fala muito de mentoria hoje também, principalmente no YouTube. Tem um monte de gente falando a respeito de mentoria, tá? Na vida cristã, você é o mentor da sua casa, porque você é o cabeça estabelecido pela palavra de Deus, tá bom? Ainda, como serão os seus filhos amanhã? Seja responsável com a sua paternidade, tá bom? Tenha objetivo para a liderança dos seus filhos, ao liderar os seus filhos. Obtenha conhecimentos e habilidade. Não fique pensando que, Deus amanhã. Não é Deus amanhã. Faça, cumpra o seu papel. Corre atrás hoje, tá bom? Crie o seu filho com visão de vida. Ensina para o seu filho que a vida é dura. Dê os seus modelos de vida para o seu filho. Mostra para o seu filho visão de vida. Qual é a sua visão de vida? Mostre sua visão de vida para o seu filho. Passe isso para que eles se tornem aí homens e mulheres de Deus também, tá bom? Olhe a autoestima dos seus filhos. Observe isso. Mantenha comunicação. Quando eu estava pensando nesse slide de hoje de manhã, hoje eu vou passar aí um pouquinho dos minutos hoje, tá bom? Mas quando eu estava pensando nesse slide agora de manhã, nesse momento aí, a respeito de manter a comunicação com os filhos, veio no meu coração falar a seguinte coisa aqui na nossa aula hoje. Os filhos, muitas das vezes, eles buscam no mundo, lá fora, nas pessoas de fora, comunicação. Eles buscam pessoas que os ouvem, ou que conversem com eles, que eles possam compartilhar coisas, que eles possam aí se relacionar. Você, pai, deve ser o amigo primário do seu filho, o amigo número 1. Nós sabemos, que o amigo número 1 deve ser Deus, tá bom? Mas depois de Deus, você tem que ser o melhor amigo do seu filho. Então, converse, tenha abertura com seu filho, tenha comunicação. Existem algumas famílias que ainda, infelizmente, exercem umas coisas lá do passado, hoje ainda. Lá no passado, os pais não conversavam com os filhos. Claro, não vamos generalizar, tá bom? Mas existem famílias que os pais não tinham relacionamento bom, não conversavam com os filhos. Então, Deus não quer isso, irmão. Tenha relacionamento, abertura com seu filho. Você tem que ser o melhor amigo do seu filho. O seu filho tem que compartilhar coisas com você, compartilhar dificuldades, problemas com você. Sabe por quê? Porque se ele não tem essa abertura dentro de casa, ele vai buscar essa abertura lá fora. E muitas das vezes lá fora ele vai encontrar Satanás ouvindo ele, tá bom? E isso é o que Deus não quer para com a vida dos seus filhos, tá bom? Ame incondicionalmente seus filhos, fale sobre disciplina, eduque eles, encoraje os seus filhos na formação de hábitos, estabeleça as regras definidas, aí ensine a ele que a vida tem regras, tá bom? A Bíblia mesmo fala de tempo, há um tempo determinado para todas as coisas, ensine princípios, incuta isso na vida dos seus filhos, tá bom? Nós temos aí o exemplo de Jó. Eu não vou falar tanto aqui sobre o slide, meu tempo já foi, mas Jó, no versículo de número 5, do capítulo 1 do livro de Jó, a Bíblia diz que Jó ele buscava aí a Deus pela vida dos seus filhos. Seus filhos iam lá, eles banqueteavam, mas Jó procurava buscar ao Senhor porque ele pensava assim, os meus filhos, posso ser que os meus filhos fizeram alguma coisa que ofendeu a Deus. Então, tenha no seu coração esse mesmo princípio de interceder pela vida espiritual dos seus filhos, tá bom? E manter os seus filhos na presença do Senhor enquanto você puder. Mantenha, eduque, instrua-os no caminho do Senhor. Leve-os para a igreja, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Mulher, esposa e mãe. A mensagem primária aqui para vocês hoje é Provérbios capítulo de número 1 e versículo de número 1. A Bíblia não fala que o homem sábio edifica seu lar. A Bíblia fala que a mulher sábia. Então, essa capacidade de edificar o lar está sobre a esposa, sobre a mãe, sobre a mulher, tá bom?
responsabilidade, essa premissa, esse princípio está sobre a vida da mulher. Então, mulher, edifique o seu lar. Como? Seja submissa ao seu marido, atenda às necessidades do lar, quando necessário, ajude nas despesas financeiras. Mas se você está ajudando financeiramente, seu marido não está trabalhando, não é para você ocupar o papel do seu marido. Não, não é isso. É para ajudar com submissão. Entenda isso, irmãos, que o Espírito Santo coloque no seu coração aí, ó, que ele toque no seu coração, para que você entenda isso, tá bom? Seja um exemplo para as demais mulheres. Ensine as demais mulheres a ser esposa, a ser mãe, como diz a palavra, tá bom? Conceda a devida benevolência ao seu marido, ao seu esposo. Provérbios 31, eu sempre gosto de falar quando é um assunto a respeito de família, de papel de família, né? Os irmãos da nossa igreja vão lembrar, eu sempre gosto de falar de Provérbios capítulo de número 31, onde ele mostra aí a mulher, né? 3 tipos de mulheres, né? Mostra a personificação de sabedoria, a mulher imoral e prostituta, mas ele também mostra a mulher virtuosa ou esposa e exemplar, tá bom? Provérbios 31 é maravilhoso. Para as mulheres, né, as irmãs, dê uma lida nesse capítulo, observe o que esse capítulo fala, tá bom? Observe tantos detalhes. Eu não vou aqui comentar, mas tem tantos detalhes maravilhosos. Alguns estão aqui nesse slide, mas olha só, além dessas características aqui que está resumidamente falando, esse capítulo tem 31 virtudes, características de uma mulher segundo a vontade de Deus, tá bom? Uma mulher moralmente perfeita, inestimável, confiável, inerentemente boa e fiel, habilidosa e competente, econômica, diligente, responsável, atenciosa, versátil, criteriosa, incansável, saudável, alegre, eficiente, cautelosa, precavida, econômica, hábil, caridosa, benevolente, generosa, misericordiosa, destemida, providente, inteligente, né? Sabe decorar a casa, prover, gosto refinado, respeitada, conhecida, trabalhadeira, próspera, digna de confiança, honesta, segura, esperançosa, sábia, discreta, bondosa, compreensiva, prudente, prática, enérgica, sempre ativa, esposa, mãe ideal, honrada na família, excede em virtude. Verso 29. Teme a Deus. Uma mulher temente a Deus. Irmã, se você tem temor a Deus, apesar de estar aqui na 29ª posição, essas demais posições, se você tem temor a Deus, se você busca ao Senhor, se você é sujeito ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai acrescentar essas demais virtudes à sua vida, tá bom? Então, busque a ajuda do Espírito Santo para que você possa exercer. Olha quantos papéis a mulher, a esposa, a mãe exerce. É uma responsabilidade muito grande. Como nós falamos a respeito de a mulher sabe edificar não é fácil, tá bom, irmã? Edificar não é fácil, tá bom, mãe? Edificar não é fácil, tá bom, esposa? Então exige responsabilidade, uma responsabilidade muito grande. Que Deus te ajude, que Deus te tome pelas suas mãos e que você se submeta à vontade de Deus aí para construir a sua família, né? E ser um canal de bênção na construção dela também. Os desafios da mulher hoje, vamos repetir isso aqui, ó. A mulher hoje, ela encara um desafio de ser elegante sem ser vulgar, de ser atuante sem ser fanática, uma serva de Deus atuante sem ser fanática, ser profissional sem deixar de ser mãe, esposa e dona de casa. Aqui existem algumas mulheres que confundem esse papel. Ela trabalha, então ela acha que ela não precisa ser mais mãe, ela acha que ela não precisa ser mais esposa, ela acha que ela não precisa ser mais dona de casa. Aqui eu quero repetir mais uma vez, ela está pisando na palavra. A partir do momento que você quebra a palavra, pisa a palavra, como Deus vai te abençoar? Como que a bênção de Deus vai vir sobre a sua vida, tá bom? Então tome cuidado, se humilhe diante de Deus, tá bom? A mulher, ela enfrenta o desafio de ser espiritual sem deixar de ser humana, ser esposa sem deixar de ser crente, ser mãe sem deixar de ser educadora. Olha quantos papéis desafiadores que as mulheres, esposas, mães de Deus, né? Mulheres de Deus, elas enfrentam hoje, tá bom? Então, olhe. Agora, por os pais, né? Meu tempo já foi, mas pai, eduque os seus filhos com disciplina. Ensine desde cedo os filhos a temerem ao Senhor. É um princípio bíblico, tá bom? Conduz os seus filhos a Deus. Jó tinha
esse princípio, né? Jó tinha essa preocupação de manter os seus filhos diante de Deus. Então, os filhos de Jó, eles faziam festas, quando acabava a festa, Jó ia lá e orava, intercedia, pedia ao Senhor por eles, né? E outra, seja exemplo para os seus filhos. Procure ser exemplo para os seus filhos. Aqui é interessante também, eu estava pensando nisso hoje de manhã. Eu e minha esposa, nós não temos filhos ainda, mas nós temos sobrinhos. E irmãos, meus sobrinhos vêm em casa, eles contam tudo, eles observam, eles são pequenininhos, 2, 3 anos, são, olha, grandes observadores. E é claro, até os meus sobrinhos maiores também, como nós tínhamos a oportunidade de ter contato com eles, eles vinham, ficavam em casa também, eles contavam também. Criança é observadora e compartilhadora. Criança compartilha, criança fala. Então, por isso, pais, seja exemplo para os seus filhos estão te observando, tá bom? E até mesmo depois que os filhos estiverem grandes. Ah, meu filho já está grande, está casado, meu filho está trabalhando. Continue sendo exemplo. Continue sendo inspiração para o seu filho, exemplo para o seu filho seguir, tá bom? E filhos, sejam obedientes, como nós falamos anteriormente. Honre seus pais. Ajude seus pais nos afazeres domésticos. Lembram que nós falamos que os filhos devem obedecer? Então, se hoje a mamãe mandar alguma filha que está nos ouvindo aqui lavar a louça depois do almoço de domingo, olha, eu sei que é difícil, a louça de domingo é um monte de louça, porque está todo mundo em casa. Aí a mãe quer fazer aquele almoço especial, tira todas as panelas, todas as frigideiras, faz aquela anarquia, né? Digamos assim, na cozinha, mas obedeça, ajude, se submeta, tá bom? E faça por amor. Quando a gente faz as coisas por amor, né, o executar é muito diferente de quando você faz por raiva, com ódio, se sentindo obrigado a fazer. Deus não quer isso. Faça por amor, tá bom? E assistam seus pais nas suas necessidades. Quando papai e mamãe tiverem alguma necessidade, ajude-os. Às vezes, papai e mamãe, hoje, na sua condição, você não tem muita coisa para ajudar, assistir os seus pais, né? Auxiliar. Assistir aqui não é ficar olhando, tá bom? Assistir aqui é dar assistência. Se seu papai e mamãe têm alguma necessidade, você consegue assisti-los, dar uma assistência, ajude. Às vezes, o que você vai precisar fazer é ouvir. Simplesmente ouvir. Às vezes papai e mamãe precisam conversar com alguém, por que não conversar com o filho? Tá bom? Às vezes papai e mamãe precisam de um conselho e às vezes você ouviu alguma coisa que vai ajudar. Às vezes você estuda coisas na escola que seu pai e sua mãe não teve acesso. Então você pode contribuir, somar, ajudar. Às vezes você viu alguma coisa na faculdade, no seu curso lá, ou um professor, alguém especial falou para você e se você compartilhar isso com seu pai, com sua mãe, vai ser bênção. Às vezes você ouviu lá alguma coisa no ensino do culto dos jovens, no ensino do culto de família voltado para filhos, e isso foi bênção. Então você vai lá e compartilha, ajuda seus pais também, tá bom? Então exerça o seu papel de filho cristão e que a bênção de Deus ela seja e esteja sobre a sua vida. E aqui para terminar, né, nossos slides já está terminando, os filhos, quando os pais estiverem numa idade mais avançada, continue amando os seus pais, continue honrando os seus pais. E se essa honra, nesse momento de idade avançada, for cuidar deles, cuide deles, tá bom? Eu relei aqui na revista, tá bom? Cuide deles, continue os amando, que é isso que Deus espera de mim e de você, né? Mesmo com nossos pais aí com idade avançada também, tá bom? Então, ajude, cuide, demonstre aí importância, tá bom? Tá, amados, para terminar, conclusão aí da nossa lição, tá bom? Proteja a sua família santificando o seu lar, praticando culto doméstico regularmente. Não tem como não comentar, né? O irmão Regis gosta de comentar. Nesse momento de pandemia, às vezes tem famílias que os filhos não estão indo para a igreja, estão impedidos de ir para a igreja aí por precaução, né, para preservação da vida mesmo, né, ou os mais idosos. Então, o que pode ser feito? Faça culto na casa, na sua casa, no seu lar, chame a sua família, faça culto na sua casa, tá bom? Mantenha uma vida de oração, de jejum, uma vida espiritual, o ensino da palavra de Deus, tá? Mantenha o ensino da palavra de Deus dentro da sua família, frequente os cultos, né? Nesse momento de pandemia a gente sabe que algumas coisas estão limitadas, mas quando voltar a estabelecer, tá tudo certinho, frequente os cultos, seja assíduo na igreja e vigie em todo o tempo, para que Deus preserve sua casa, seu lar e a sua família. E assim, irmãos, cumprindo os nossos papéis, tá bom? Exercendo aí os princípios que a Bíblia nos mostra, tanto
esposa, esposo, filhos, pais, nós podemos dizer, né, estufar o peito e bater: eu e minha casa, nós servimos ao Senhor, tá bom? E se existe algum membro da sua casa que ainda hoje não serve ao Senhor, profetiza: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E creia, exerça o seu papel, que o Espírito Santo te dê sabedoria e te ajude, tá bom? Para que essa promessa seja uma realidade na sua vida, tá bom? Confie na palavra do Senhor, se dedique na palavra do Senhor, coloque a palavra de Deus em prática. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Antes de nós concluirmos com o nosso slide de Deus abençoe, vamos fazer um momento de oração para que possamos encerrar essa aula, tá bom? Provavelmente na semana que vem nós gravamos a lição de número 13 e compartilhamos aqui via internet novamente. Amém, amados? Que Deus os abençoe. Senhor, nós queremos te louvar, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Quero aproveitar esse momento, ó Pai, nesse conteúdo que nós abrangemos hoje, falamos hoje, nesses poucos minutos, que o Senhor possa abençoar as famílias, ó Pai, cada família, cada casa, cada lar, seja abençoado, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro pelos esposos, pelas esposas, ó Pai, pelos pais, pelos filhos, que o Senhor continue abençoando as famílias, cada família. Toma em tuas mãos, que a bênção de Deus, ó Pai, seja e esteja derramada em cada vida, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que essa lição, ó Pai, possa ter, ó Pai, resultado, surtir resultado, que teu Espírito Santo atue, ó Pai, segundo o teu querer, meu Deus, e segundo a tua vontade. Papai, é o que eu te peço, e em nome do Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém, amados? Que Deus em Cristo vos abençoe em nome do Senhor Jesus, e até domingo que vem, em nome do Senhor Jesus.